Marcos 4, verso 35 em diante. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormia sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhe disse: porque sois assim tímidos ou incrédulos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Entremetentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos ou Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ao longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Amém? Amém, igreja? Uma palavra de oração. Levante a palavra do Senhor para o céu. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra nesta tarde. Que o Senhor venha ministrar sobre nós a Sua graça e o Seu favor. Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós nesta tarde, carentes, sedentos e famintos da Tua palavra. Fala conosco, fala em nós, fala pelo Teu Santo Espírito, derrama da Tua graça e do Teu poder. E ajuda-nos, Senhor, a glorificar o Teu nome. É no nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Tome o seu assento. Quem puder desocupar as suas mãos, dê uma linda salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Pode louvar, pode louvar. Pode glorificar ao Senhor Jesus. Aleluia. Igreja amada do Senhor, nesta tarde nós vamos falar sobre um tema: legalidade. Amém? Amém, igreja? Então eu quero que você compartilhe comigo, e se puder deixar a sua Bíblia aberta, vamos andar em alguns versículos por ela, tá bom? O texto sagrado é muito claro naquilo que nos é apresentado por Marcos. Marcos não esteve com Jesus diretamente, mas esteve com os que estiveram com Jesus. E ele então encontra das fontes as histórias, os factos que haviam acontecido. Certa feita, os discípulos entram com Jesus em um barco. E da Galileia até Gadara era uma distância de embarcação. E
E os discípulos entram com Jesus. Mas eles entram não porque eles queriam entrar ou porque achavam bonito. Jesus fez um convite. Passemos para a outra banda, a outra margem, o outro lado. Os discípulos entraram com Jesus. E durante o trajeto, durante a jornada entre Galileia e Gadara, acontece uma tempestade. E essa tempestade então assusta aos discípulos, assusta as pessoas que estavam na companhia de Jesus Cristo. Os discípulos tentam, por meios humanos, com os baldes, e vão tentar tirar a água para que o barco não afundasse. Era inútil o seu esforço. E então eles se voltam para Cristo, chamam a Jesus e dizem: mestre, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos porque é grande a tempestade, ajuda-nos porque a água vai nos afundar, ajuda-nos, Senhor, não nos deixa perecer. Jesus levanta-se do seu sono, Jesus levanta-se do seu cochilo, da sua madorna, e ele vai repreender o vento e vai acalmar o mar. Jesus levanta-se de onde estava, dirige-se ao vento, dirige-se ao mar. Então há bonança naquele momento. A tempestade que estava a atormentar as pessoas que estavam ali, ela desaparece e há bonança. Os corações aflitos agora têm a calmaria, os corações desesperados agora encontram sossego. A alma que estava à beira da morte volta a ter esperança e volta a ter vida pela palavra de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! As palavras de Jesus trouxeram tranquilidade aos discípulos e sobre aquela embarcação. Eles chegam do outro lado. Eles chegam a Gadara. Mas eles chegam a Gadara agora completamente estarrecidos, maravilhados, é o que diz a Bíblia Sagrada. Eles estão o quê? Maravilhados. Aleluia! Eles estão maravilhados. Porque mesmo tendo visto Jesus em algum momento fazer milagres, fazer sinais e operar, eles nunca tinham visto algo de tamanha envergadura. Eles estão maravilhados. E entre eles começa um burbulho: quem é este? Quem é este? Quem é este homem que está conosco? Quem é este homem que está no nosso barco? Quem é este homem que entrou nas nossas vidas? Quem é este que tem tamanho poder, que manda o vento e manda o mar e eles obedecem e nós encontramos paz? Aleluia! Quem é este que tem tanto poder assim, que gera em nós alegria através da sua palavra? Aleluia! Aleluia! Eles estão maravilhados por ver Jesus fazer sinais. Eles estão maravilhados por olhar para um homem que tem tamanho poder. Um homem simples, um homem que não tinha onde reclinar a sua cabeça, um homem que não andava com a sua família porque tinha que cumprir a palavra do seu pai. Um homem que sentava com os pobres, sentava com os pecadores, andava com as pessoas que precisavam de esperança. Um homem simples, um homem humilde, mas cheio da glória do céu. Os discípulos estão a olhar e começam a perguntar: quem é este? Quem é este que tem tanto poder? Quem é este que faz coisas maravilhosas? Quem é este? Só que eles se esquecem
que este homem que estava com eles também estava no princípio de todas as coisas, quando tudo foi criado. E a Bíblia diz que sem ele nada do que se fez não existiria. Aleluia! Quem é este? É Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, o bom pastor, o socorro. Quem é este? É aquele que tem poder sobre o homem. Quem é este? É aquele que é adorado no céu e na terra e temido no inferno. Quem é este? É aquele que com uma palavra ele faz o morto ressuscitar. Quem é este? É aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, e ele está conosco nesta tarde. Aleluia! Este homem está conosco nesta tarde. Oh glória! Aleluia! Jesus chama os discípulos e diz: atravessemos. Irmão, é muito importante entender a palavra de Deus. Jesus está dizendo aos discípulos: atravessemos. Só quando ele está falando em atravessemos, ele não está dizendo vocês vão e cada um dá conta da sua vida. Não, vamos juntos. Jesus está dizendo: atravessemos eu estou com vocês também. Vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês também. Por isso é que ele volta e pergunta aos discípulos: onde está a vossa fé? Por que é que não tem fé? Por que é que vocês não creem? Por isso é que ele pergunta aos discípulos, depois de fazer milagre: aonde está a vossa fé? E por que Jesus está a perguntar isso? Porque eles já viram Jesus fazer, já viram a glória se manifestar, e eles estavam com Jesus. Então, se eles estavam com Jesus, havia sobre eles a legalidade do céu para repreender o vento, repreender o mar e se fazer bonança. Mas eles não creram. Não creram. Jesus então diz para eles: olha, chegando a Gadara, eles chegam a Gadara, e quando eles se apresentam, não podia entrar na cidade de certa forma. Quando Jesus chega a Gadara, acontece um fato inusitado. Há um moço que vivia nos túmulos, nas sepulturas, nos cemitérios, vivia acorrentado, amarrado, enclausurado, o que era insuficiente para prendê-lo. Eles tentavam, à medida do possível, eles tentavam. E a Bíblia diz que quando Jesus chega a Gadara, às margens do rio, logicamente que ele caminha. Ele tem que caminhar, mas não entra na cidade, ele fica no campo, onde estavam os pastores, os homens que domavam os porcos. Mas quando Jesus está a chegar a Gadara, algo espiritual também está a acontecer. Há um homem completamente endemoniado que vai sair do cemitério, ele vai sair de onde está e vai ao encontro de Jesus. Enquanto Jesus está a chegar a Gadara, há um espírito maligno, existem demônios que estão a ficar incomodados com a presença de Cristo e vão se direcionar agora para onde ele está. Então Jesus chega e os espíritos malignos no corpo daquele moço se apresentam. Não é o moço que fala, não é o moço de Gadara que fala, são os demônios. E eles falam com Jesus: o que é que nós temos contigo, Filho de Deus? O que é que nós temos contigo? Por que é que tu nos vieste incomodar? Aleluia! Os espíritos se manifestam e eles se sentem incomodados com a presença de Jesus na terra de Gadara. Sabe o que eu entendo, igreja do Senhor? Nós temos a autoridade de Deus, nós temos a unção, nós temos a virtude do céu, de aonde chegarmos, incomodarmos o inferno, incomodarmos aqueles que pelo espírito maligno estão atormentados, e através da nossa vida levar a salvação, milagre
e a resposta para as almas, aleluia. Nós temos, ó glória. Jesus se apresenta, os demônios vêm e se prostram. O que é que nós temos contigo? As trevas não têm comunhão com a luz, amém? Posso ouvir um amém? As trevas não têm comunhão com a luz, posso ouvir um amém? E é por isso que Satanás se incomodou. Quando Jesus chegou, o diabo se incomodou e falou: opa, chegou alguém aqui nesta cidade que é luz, que brilha, que tem poder, que tem autoridade, e me incomoda. Eu não posso ficar aqui, eu não aguento com a presença dele. Só que os diabos não podem correr, não, eles têm que adorar ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade. Eles têm que se curvar perante a glória eterna de Cristo. Aleluia, aleluia. Eles se curvam e adoram a Jesus. Eles se curvam e têm que adorar a Jesus. Incomodados, mas têm que adorar. Mesmo sem vontade, mas têm que adorar. Mesmo sem querer, têm que adorar, porque Jesus é maior do que eles. Aleluia. Irmãos, é por isso que Satanás, ele luta com as nossas vidas a todo momento e a todo instante. Quando Jesus vai para o deserto e o diabo se apresenta, o que é que o diabo propõe para ele? Preste atenção nisso, igreja. Primeiro, tenta Jesus, para Jesus obedecer a sua palavra. O que o diabo queria é que Jesus obedecesse a sua palavra, a sua ordem. Ele diz assim, transforma pedra em pão e come. Jesus diz não. Então pula daqui para lá, que está escrito, e Jesus diz não. Por último ele vai dizer o quê? Se me ador. O que o diabo queria? Adoração do próprio Cristo. Ele queria ser adorado no lugar daquele que é eterno. Ele queria receber adoração no lugar daquele que é o único que merece ser adorado. Você sabe o nome dele? Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? E tem igreja que adora esse nome, aleluia! Tem a igreja que adora esse nome, aleluia! Só ele pode ser adorado. Os demônios se prostram, adoram. Estão incomodados, mas têm que adorar. Só que a ida de Jesus para Gadara não foi simplesmente para libertar aquele moço. Havia muito por trás. Você vai lembrar que uma das leis era não poder comer o porco, porque era pecado no Velho Testamento. Então, Gadara, pela distância que tinha de Gadara para Galileia, a criação de porcos com muita facilidade poderia adentrar na cidade do povo de Deus. A criação de porcos começa a multiplicar-se, então Jesus precisa resolver um outro problema que é maior. E é então que aquele moço se apresenta a Cristo endemoniado, e eles adoram o Senhor e dizem, olha, não nos manda não nos manda de volta não, permite-nos. Eles têm que pedir permissão, permite-nos. E Jesus permite eles entrar nos porcos. E aquela manada de porcos começa a cair do precipício. E vai morrendo tudo. Os pastores que estavam ali na criação de porcos começam a ficar enfurecidos com Jesus. Aleluia!
Mas Jesus, ele além de libertar aquele moço dos espíritos malignos, ele faz o quê? Ele não permite com que um pecado maior entre na sua cidade, entre no meio do povo de Deus, contamine o povo de Deus, para que o povo de Deus peque contra o Deus Todo-Poderoso. Jesus então resolve um problema, expulsa os demônios na vida de alguém, mas também impede com que outros pecados entrem e contaminem o povo de Deus. Embora ele fosse odiado por isso, rejeitado por isso, até expulso de Gadara, não tem problema. Mas de uma coisa é certo: o Jesus que trabalha, ele trabalha por hoje, ele trabalha por agora, mas também trabalha para o amanhã, mas também trabalha para o porvir. Ele move agora e trabalha lá para frente, lá para o que vai acontecer, porque ele sabe. Ele sabe. E olha o que o texto nos mostra no verso 17, capítulo 5 de Marcos, verso 17 em diante. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele, ou ir com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: oh glória, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aleluia. E olha o verso 20, o que é mais animador ainda. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele jovem está liberto agora. Aquele jovem está livre. Jesus diz para ele: vai para a tua casa. Você já percebeu que Jesus gosta muito de entrar em casas, trabalhar em casas, em família? Vai para a tua casa. Anuncia à tua família o que Deus te fez e o quanto Ele foi misericordioso. Vai lá e conta para os teus pais, conta para os teus irmãos, conta para a tua família o que Deus fez na tua vida. Só que esse moço não se conteve. Esse moço, esse jovem não se segurou. Quando a Bíblia fala de Decápolis, está a falar das 10 cidades. Este moço não se segura. Ele está fora da cidade. Presta atenção nisso, igreja. Ele está no campo, no pasto. Mas esse moço, quando começa a entrar na cidade, ele começa a anunciar a Jesus Cristo. Aleluia. Conforme ele vai entrando na cidade, ele começa a anunciar. E existem pessoas ali, ou existiram pessoas, quem sabe, que lhe perguntaram: mas moço, tu não és aquele que vivia acorrentado? Sou eu, olha a marca nos meus pulsos, olha a marca nos meus pés. Tu não és aquele que te ferias com pedras, caías no fogo, entravas na água? Não eras aquele que vivia nos túmulos? Era eu. O que foi que aconteceu? Um tal camarada chamado Jesus Cristo entrou na minha vida, expulsou os demônios e hoje eu estou livre. Aleluia. O que foi que aconteceu? Jesus Cristo me encontrou, Ele me libertou e transformou. O que foi que aconteceu? Um homem liberou uma palavra de poder e essa palavra gerou vida. Aleluia. E todos se maravilhavam. E as pessoas da cidade começavam a ficar maravilhados. Mas quem é esse homem? Como é que isso é possível? Como é que isso pode acontecer? De que maneira isso pode acontecer? É pelo poder de Cristo em nossas vidas, igreja. Olhe bem o texto sagrado. Uma vida completamente dominada pelo maligno encontrou Jesus e o milagre aconteceu. Uma vida completamente dominada
pelas obras do inimigo, encontrou Jesus e o milagre aconteceu. Uma vida descartada pela sociedade, ignorada, desacreditada pela sociedade e pelos homens, agora está livre pelo poder de Cristo Jesus. Agora está livre para a glória do Senhor Jesus. Agora está livre, não tem mais o que temer, porque sobre a sua vida existe uma palavra. E a palavra de Cristo, ela tem o quê? A palavra de Cristo, ela tem o quê? A palavra de Cristo, ela tem o quê? E o poder que transforma a nossa vida, o poder que transforma a nossa casa, o poder que transforma, aleluia! Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Jesus diz para ele: vai, corre para a tua casa e chega em casa, conta para o teu pai, conta para a tua mãe, conta para os teus irmãos, diz a todo mundo o que foi que aconteceu. Mas ele começa a entrar na cidade e ele começa a anunciar: olha, encontrei um homem chamado Jesus e ele mudou a minha vida. Encontrei um homem chamado Jesus e ele mudou a minha história. Encontrei um homem chamado Jesus, ele transformou a minha vida e eu não sou mais o mesmo, não. Já não sou mais o endemoniado de Gadara, não. Agora eu sou salvo em Cristo Jesus, aleluia, porque Ele me encontrou e mudou a minha história. Aleluia, aleluia. A mesma coisa acontece com aquela mulher no tanque, no poço de Jacó. Jesus chega para aquela mulher e pede para ela: dá-me de beber. Ela vai dizer: mas tu não podes falar comigo. Sou samaritana, tu és judeu, nós não temos bate-papo aqui. Não há diálogo possível entre nós. Então Jesus começa a manifestar algumas coisas ocultas na vida dela. Jesus começa a trazer uma revelação do que estava na alma dela, de histórias que ela conhecia. E quando ela se depara e percebe que não tem jeito, ela pergunta: Senhor, aonde nós temos que adorar? Uns falam em um lugar, outros falam em outro. Tem tanta gente que fala tanta coisa. Mas aonde nós vamos adorar? Como é que nós vamos adorar? Jesus olha para ela e fala: mulher, os verdadeiros adoradores, aleluia, os verdadeiros adoradores, eles vão fazer isso. Não é nem no lugar e nem no outro. Não estão à procura de lugar para adorar. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e também em verdade. Ele não procura lugar para adorar. Ele adora onde está. Ele adora do jeito que está. Ele adora como está. Ele entrega tudo que tem. Aleluia! Aleluia! E então aquela mulher diz: olha, Senhor, não sai daqui, espera por mim, por favor, eu vou entrar em Samaria e volto já. Jesus diz para ela: vai, ela entra. Quando ela chega em Samaria, começa a anunciar a mesma coisa que o moço de Gadara fez. Diz: olha, gente, eu estava lá fora no poço, fui tirar água, encontrei um homem poderoso, um profeta de Deus, que tem palavra de vida, ele é poderoso. A cidade inteira de Samaria agora sai ao encontro daquele que tem palavra de vida eterna, chamado Jesus Cristo, aleluia. A cidade inteira sai e quando chega, se assusta. Logicamente que se assusta, porque Jesus era judeu, mas ele começa a pregar a palavra, e conforme ele prega, os samaritanos não conseguem sair dali. A palavra de poder começa a entrar nas suas vidas, a transformar as suas vidas, e quando eles se voltam para a mulher, eles dizem: mulher, viemos a este lugar porque acreditamos na tua palavra, mas agora não é mais na tua palavra que nós acreditamos,
acreditamos. Agora acreditamos na palavra deste homem que veio do céu para anunciar a nós a vida, o milagre. Agora cremos nele, aleluia. É nele que nós cremos, é nele que nós cremos. Se você olhar, irmão, para a Bíblia Sagrada, Jesus, ele dá legalidade aos cristãos. Nós temos legalidade. Jesus está a dizer para este moço, vai e anuncia. O que ele está a dizer é legalidade. Jesus torna este moço alguém legal, autorizado a anunciar a sua palavra. E quando nós falamos em legalidade, esse termo ele vem do latim, lá da época medieval, legalitate, que ele vai nos dar muitos termos, segundo o dicionário, senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui. Ele vai nos dar uma delas que é a qualidade ou estado do que é legal, ou que tem legitimidade. Oh, glória! A partir do momento que nós estamos na presença de Jesus, confessamos o seu nome, Deus nos dá legalidade, legitimidade para professar o nome dEle, proclamar o nome dEle e viver a sua palavra. A partir do momento que estamos na presença de Cristo, nós temos legalidade do céu. E talvez você possa me dizer, pastor, talvez na minha igreja eu não seja reconhecido. Talvez eu não seja alguém que tenha oportunidades de estar nos púlpitos. Talvez eu seja alguém que não tenha chance de tomar conta de uma igreja, de falar em uma programação de rádio, de estar com o nome no cartaz, nos outdoors, para dizer, olha que eu sou pregador. Talvez não tenha título nem de evangelista, nem de missionário, nem de pastor, nem de nada. Você nunca vai precisar de título, você não vai precisar de cargo para abrir a boca e falar com legitimidade aquilo que é do céu, aquilo que é de Cristo, aquilo que Ele implantou na tua vida, aleluia. Não espere por posição para fazer aquilo que Ele te deu, por graça e misericórdia. Não procure título, não procure cargo, não, mas eu queria ser obreira para pregar, eu queria ser obreiro, não, você não precisa. Você crê em Jesus, confessa Ele, anda na palavra dEle, então você tem legalidade para pregar. Você é legítimo do céu para anunciar o Evangelho, aleluia. Às vezes você vai anunciar debaixo de árvore, você vai anunciar sem parede alguma, mas a tua voz será ouvida, oh glória. Deus dá aos homens legalidade. E se você prestar bastante atenção, Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz o quê? Que Deus ele forma tudo pela palavra. O sol, dia e noite, separação de terras e água. Ele forma tudo. Depois de estar tudo pronto, o que é que ele vai fazer? Ele diz à própria terra que a terra produza os frutos. Oh glória! Ele diz aos céus, deem as vossas aves. Ele diz aos mares, produzam os vossos peixes. Ele cria, depois diz à sua criação, vocês têm legalidade para fazer agora, façam. Vocês foram criados para produzir e reproduzir, façam. Então os mares vão criar os peixes, os céus vão criar as aves, e a terra vai criar os frutos, aleluia. Só que a terra não podia criar algo que era de grande impacto, não.
quando tudo que foi criado volta a criar e a dar vida, o próprio Deus agora, do que Ele criou, o pó da terra, Ele vai fazer o barro, e do barro Ele forma a minha vida e a tua vida, e sobre a minha e a tua vida Ele sopra o sopro de vida. Ele diz: olha, dominem, dominem, eu vos dou autoridade, legalidade, dominem, aleluia, oh glória. Depois dele nos criar da forma mais bela e perfeita possível, Ele vai dizer para Adão, o primeiro homem: tudo que está aqui, filho, usufrui, é teu, aproveita. Você imagina o diálogo de Adão e Deus? Deus dizendo: foi papai que fez, aproveita, meu filho. Tem maçã, tem pera, tem uva, tem jaca, que tem aqui no Brasil, né? Ele vai dizer: olha, tem melão, tem couve, aproveita, filho. E dá os nomes, e Adão vai dando nomes. Ele vai dando nome a tudo que existe. Ele tem legalidade de Deus para poder exercer a função com a qual ele foi chamado para fazer. Irmãos, é preciso entender muito bem. É preciso entender muito bem que nós não somos filhos de Deus só para sermos bonitos, para sermos popstar, para andarmos de terno, gravata, com a roupa bonitinha, falar: olha, lá vai um crente, para carregar a Bíblia debaixo do braço. Não, nós temos que exercer o papel que o Senhor nos mandou fazer. Só que da mesma forma que nós temos a legalidade de Deus para produzir coisas boas, nós damos brechas e damos legalidade a Satanás para dominar nossa vida. E é esse o cuidado que nós, como cristãos, precisamos ter, Igreja do Senhor. Presta atenção nisso. Do mesmo jeito que nós abrimos a boca para confessar e professar Cristo, para glorificar o nome dEle, nós também, do mesmo jeito, em alguns momentos fazemos isso e damos legalidade a Satanás. Abrimos brecha para o diabo, deixamos ele querer dominar nossa vida, comandar nossa vida, deixamos ele querer manipular nossa vida, e não pode. Não, não, não. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Não fale com fé: o sangue de Jesus tem poder. Tem que ter em nossa vida, igreja. Nós não podemos dar legalidade para Satanás. E sabe como é que nós damos legalidade para ele? Quando nós começamos a duvidar do poder de Deus, quando começamos a questionar o poder de Deus, quando começamos a dizer: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Jesus não me ouve mais, Jesus não olha mais para mim. O que você está a dizer é: se Jesus não dá atenção, alguém te dá atenção. E se não é Jesus, quem é? É o maligno. Mas não pode. Não, se Deus não respondeu, se a resposta não veio da oração, se a cura não chegou, se o milagre não chegou, não é porque Deus te esqueceu. Há um tempo dele, há uma hora dele, há um momento dele, mas ele continua no centro de todas as coisas e opera com todo o poder sobre a nossa vida. Não dá legalidade para o inferno, não dá autoridade para o inferno. Não dê legalidade, não dê oportunidade para eles dominar a tua vida. Você que é cristão, pelo amor de Deus, e você que não é, tome muito cuidado. Ah, minha vida é uma desgraça, está repreendido em nome de Jesus. Se você assume isso, você dá legalidade ao diabo de entrar e fazer a arruaça que ele quer fazer.
Tem gente que a vida inteira sofre e não sabe por quê, pastores, mas vive dizendo: eu nasci para sofrer, eu nasci para ser pisado, eu nasci para ser tapete, eu nasci para ser qualquer um. O que você está dizendo é: Deus errou na tua vida, então você dá legalidade ao inferno de trabalhar, mas o sangue de Jesus tem poder para repreender esse mal, porque na nossa vida não há legalidade maligna, não há oportunidade maligna, não, de forma alguma. Nós precisamos entender, igreja do Senhor, que do mesmo jeito que nós abrimos a boca para glorificar, se nós não nos atentarmos, vamos abrir a boca para blasfemar contra o Senhor. Palavras de desânimo, palavras, não aceite isso. Não aceite isso. Você que é pai e mãe, pare de falar que a sua filha é qualquer uma. Depois não entende por que está sofrendo, porque a vida inteira amaldiçoou os filhos. A vida inteira falou: esse aqui é um enxumirim. Quantos pais já falaram isso para os filhos, porque o filho era rebelde? Esse aqui é um capetinha. Essa aqui vai ser qualquer uma. Fulano vai ser de qualquer jeito. Parecem palavras soltas ao vento, mas não são. Estamos a dar legalidade a Satanás para agir na vida. Estamos a abrir portas e brechas para o diabo trabalhar na vida. Estamos a dar oportunidade. A partir do momento, pastor, o que é isso? É quando nós não prestamos atenção que a nossa vida não pode ser guiada e conduzida por aquilo que o diabo quer. A nossa vida não pode ser conduzida e dominada por aquilo que o maligno quer. Irmãos, de forma alguma. De jeito nenhum. As coisas podem não dar certo, as respostas podem não chegar, a saúde pode não chegar, as bênçãos podem não chegar. Isso não significa que você não é merecedor da graça e do favor de Cristo. Não, não é. Há um tempo determinado para todas as coisas, e quando o seu tempo chegar, você vai glorificar ao Senhor, aleluia. Mas não abra a boca para dar legalidade ao inferno. Precisamos ter cuidado. Jesus diz para os seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Mas como é que Jesus começa a dizer: eis que vos dou? Jesus começa a dizer: eis que vos dou. É dele. Ele nos deu por amor, por graça, é dele. Eis que vos dou. Então, se ele nos deu, é nosso, também faz parte de nós. Nós temos essa autoridade e esse poder. Se nos foi dado, irmãos, então está em nós, e nós temos que usar isso. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Foi a mesma coisa que Jesus fez com esse moço em Gadara. Não vem comigo, vai para a tua casa e anuncia. Ele fez muito melhor. Foi anunciar pela cidade inteira até chegar à sua casa. Quando nós entendermos, irmãos, a legalidade do céu sobre a nossa vida, nós vamos parar de sermos crentes que toda hora vivem cabisbaixos, toda hora vivem com murrinha, toda hora vivem ali a cutucar um ao outro, toda hora derrotados, toda hora duvidosos, toda hora incrédulos. Por quê? Porque não acreditam na legitimidade do céu sobre a sua vida. Estão na igreja toda hora, dorme e acorda na igreja, vive na igreja, mas não crê que o poder de Deus está sobre a sua vida. E é por isso que sofre, que geme, que chora. Mas em nome de Cristo, nesta tarde, o poder de Deus será aperfeiçoado em cada um de nós para a glória do nome do Senhor, aleluia. O poder de Cristo será aperfeiçoado, aleluia. Não pode, irmãos,
Não podemos dar legitimidade ao inferno sobre a nossa vida. Pare de amaldiçoar sua casa. Pare de falar mal dos seus filhos. Pare de falar mal da sua esposa, do seu esposo. Pare de criticar a sua família. Mas pastor, está errado. Senta, conversa, ora. Mas não dá brecha para o diabo. Para de dar legalidade ao inferno de agir sobre a tua vida. A vida inteira fica ali no mesmo lugar, a murrinhar no mesmo lugar, não sai do lugar e depois fala: Deus não me ouve, Deus não me quer. Deus está no mesmo lugar, com o mesmo poder, com a mesma graça, com o mesmo olho sobre a tua vida. Então não é Ele que tem que mudar, somos nós que temos que mudar, somos nós que temos que melhorar, somos nós que temos que fechar a porta para o diabo e abrir a porta para o céu e deixar a glória dele se manifestar. Aleluia! Somos nós que precisamos, irmãos. Precisamos tirar essa legalidade que foi dada ao inferno. Somos nós que precisamos parar de viver essa vida que uma hora adora a Deus, outra hora dá oportunidade para Satanás. Tem gente que está há 40, 50, 100 anos na igreja, as coisas não acontecem, por quê? Dá legalidade para o diabo. Irmão, parece coisa boba, mas é muito sério. Você acha que crente que faz fofoca é de Deus? É dando legalidade para o diabo, por quê? Porque é mentira. Então quem faz fofoca mente. Quem mente, a Bíblia diz que é filho do diabo. E as pessoas que estão na presença de Deus, mas carregam os costumes ainda do mundo, estão a dar legalidade ao inferno, sendo que Deus está pronto para nos abençoar, igreja. Deus está pronto para nos abençoar. É muito sério isso. A partir do momento que nós começamos a abrir brechas, o diabo começa a entrar e ele começa a trabalhar. Sim. Por que muitos casamentos não têm dado certo hoje? Por que o número de divórcios cresceu? Você vai encontrar os homens na pornografia, as mulheres na pornografia, vendo homens, os homens olhando as mulheres nuas na internet. E depois o casamento não dá certo, a culpa é da pombagira. Não, não é. Tem gente dando legalidade ao inferno de entrar na sua casa. E aí depois vem o adultério, depois vem a fornicação, depois vem o engano. Aí o divórcio entra e fala: o diabo entrou e acabou com o meu casamento. Não, não é o diabo. É você que tem dado legalidade ao diabo para agir na tua vida, estragar o teu casamento. Mas o sangue de Jesus tem poder, que essa porta vai fechar. Essa porta vai fechar e vai abrir a janela do céu, e vai abrir a janela da glória da eternidade, e vai abrir a janela do céu para o poder de Deus ser derramado sobre nós. É muito séria a vida com Cristo, igreja. Não podemos dar legalidade ao maligno. Não abra portas para o maligno. Não abra portas para Satanás. Não, fecha. Fecha as portas para o diabo. Fecha as brechas para o maligno. Diga para ele: aqui na minha casa não, Satanás. Nos meus filhos não, Satanás. No meu esposo não, Satanás. Na minha esposa não. Nas minhas finanças não. No meu emprego não. Na minha mente não. Porque eu sou de Cristo. 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 Eu não vou dar legalidade ao inferno, porque eu sou de Cristo. Igreja, o campo espiritual se move, existe. Eu sei que hoje a internet tem muita gente que vem por aí, fala que, eu estava ouvindo esses dias um camarada falar, pastor Milton, ele dizia assim, porque fulanos que oram por cura, às vezes não são curados. E sabe, é famoso esse canal na internet.
de gente que era da igreja saiu e começou a falar mal da igreja. E começou a falar mal do nome do Senhor. E as pessoas que estavam lá nos comentários era exatamente isso. E todo mundo replicava, todo mundo multiplicava aquela informação. Por quê? Deixaram de crer. Vidas que eram famosas no meio gospel durante muito tempo e perderam a fama. Porque eles acham que vir para o Evangelho é fonte de riqueza, de fama. Não, não é. Evangelho é serviço, irmãos. Estar em Cristo é serviço. Nós somos servos. Aqui ninguém é popstar não, irmão. Aqui ninguém é estrela. Aqui ninguém tem que ser condecorado. Olha, ganhou o prêmio da melhor canção. Nós não cantamos para ganhar prêmio. Nós cantamos para adorar. Nós não pregamos para reconhecimento. Pregamos para adorar aquele que vive e reina para sempre. Fecha as brechas do inferno. Ninguém está aqui a fazer porque quer ser famoso, quer ter dinheiro, não, irmãos. Estamos aqui por um propósito que é maior que a nossa vida. Por isso você precisa lutar contra essas coisas. Você conhece pessoas que falam palavrão? Quem conhece? Estão a dar brecha para o diabo na casa. Ah, pastor, mas é um palavrãozinho. Não existe palavrãozinho e palavrãozão. É maligno. É maligno. E aí a boca começa a ficar suja. O palavreado começa a ficar chulo, sujo. Ah, não tem nada a ver. Tem. Porque são dessas pequenas coisas que o diabo começa. É um palavrão, aí é uma música, aí é uma roupa, aí depois é uma prática na família, aí depois está tudo destruído. Ah, mas Deus me abandonou. Não, Ele te alertou. Deus te avisou. Deus te avisou. Deus nos avisa. A palavra dele fala conosco. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou é amarga ou é doce. Quem tem água doce fala glória a Deus. Quem é fonte de água doce adora o Senhor, dá glória a Deus, bate palma no nome dEle, aleluia. Não podemos ser brecha para o maligno, igreja. Nós precisamos lutar. Irmãos, dar legalidade ao inferno é muito sério. É muito sério. Você precisa lutar, nós temos que lutar contra isso, igreja. Em tudo, em tudo. A internet hoje é um campo poluído. A internet hoje é um campo que está a tornar maligno. Temos que tomar cuidado. Tem que lutar contra isso. Você precisa fechar as brechas. Porque o diabo, irmão, ele não precisa de porta escancarada, não. O diabo, ele só quer brecha. Aquele lugar que você fala assim, ah, mas ninguém viu. Ah, mas aqui ninguém entra. Ah, aqui ninguém percebeu. Ele viu. Ele percebeu. E ele está à espera de uma fraqueza para entrar e arruinar a tua família, arruinar os princípios no teu lar, acabar com a comunhão, acabar com a alegria. Ele está pronto para acabar com você. Tem que fechar. Tem que fechar. A gente fica numa luta desenfreada. Teve agora, não sei o que, da festa junina. E é uma luta, os crentes podem, não podem, as crianças vão, não vão. Não é. Quando a pessoa é de Deus, nem entra nesses méritos. Porque o Espírito Santo fala. O problema é que a gente fica a consumir tanta internet, tanta porcariada na internet, que esquece que Deus ainda fala, que o céu se manifesta, que a glória é revelada, que o poder é derramado. A gente se esquece que Ele ainda vive, aleluia! Ficamos nessas guerrinhas. Sabe por quê, irmão?
porque o mundo começou a dar legalidade e nós queremos abrir brecha para o diabo também. Não abra. Ah, mas pastor, essa é uma festa junina. Essa festa junina, qual é o tema? Qual é o objetivo dessa festa? Quem são os donos da festa? Não é aleatório. Tem santos misturados. Tem santos que recebem sacrifício. Ah, pastor, não é bem assim. É, você sabe que é. Não finja que não é verdade, você sabe que é. E se você começa a levar o seu filho para lá, o diabo começa a dominar. E aí você pergunta: por que as crianças hoje estão rebeldes? Por que as crianças hoje não respeitam pai e mãe? Por que as pessoas... Por quê? Porque nós começamos a dar legalidade ao inferno. Ah, pode ir, é só uma festinha, é só um bolinho, é só uma brincadeirinha, é só uma... como é que chama? É quadrilha que fala, né? Como é que é? Quadrilha, né, pastor? É só uma quadrilhinha. Tem nada. Vai fazer só um bigodinho. Vai fazer... Não tem nada, é para criança. O problema não é aquele momento, é o campo espiritual que envolve aquilo. É o trabalho que está por detrás de aquilo. E a igreja tem que estar alerto. Você é cristão, é temente a Deus, esteja atento ao mover do inferno. Se o inferno se manifestar, tem que estar blindado com o sangue do Cordeiro de Deus, que impede a obra maligna, que tira o pecado do mundo e que liberta o homem. Tem que estar atento. Tem que blindar. Você precisa lutar contra isso, igreja. Não dê legalidade ao inferno. Você que é empresário, não faça negócios obscuros. Ah, eu vou consagrar a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Você que é homem e mulher de Deus, não faça negócios que Deus não se agrada. Não entre em campos que Deus não aprova. Ah, mas pastor, eu precisava. Deus tem solução. Sabe por quê, irmão? Nós paramos de ouvir a voz de Deus. Nós deixamos de ter, pastores, aquelas revelações na noite. Aqueles sonhos poderosos. O Espírito Santo deixou de acordar muita gente de madrugada a falar: minha serva, ora pelo teu esposo, porque amanhã o negócio vai ferver. Você orava, quando ele chegava lá, o diabo tinha caído por terra. Meu servo, levanta, ora pela tua família. Armaram um laço para matar o teu filho. Você orava de madrugada, o laço era quebrado, ele escapava, chegava e dizia: mamãe, Deus me deu um grande livramento. E você chorava aos pés dele. Por que é que nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Aonde é que nós deixamos de ouvir a voz dele? Não dê legalidade ao inferno. Irmão, Deus ainda fala. Ele ainda se manifesta. Quantos de nós que está aqui, que de madrugada o Senhor te cutucava, você orava pela vizinha que o marido ia chegar bêbado, a ponto de querer esfaquear, você orava, não acontecia nada. Ela chegava e dizia: nossa vizinha, olha, ontem à noite aconteceu isso, mas Deus me guardou. Você sabia que Deus tinha falado com você para orar. Mas durante um tempo nós começamos a deixar isso, irmãos. Nós estamos numas guerras tão bobas na internet. É guerras de teologia, guerras por causa de cabelo, guerra por causa de nariz, por causa de sapato. Se põe chinelo ou se anda descalço. Nós estamos a perder tempo com aquilo que não é do céu. Deus quer se manifestar, Ele quer orar, Ele quer trabalhar, Ele quer se mover, Ele quer operar na tua vida. Deus ainda quer agir na tua vida. Então não dá legalidade para o inferno. Deixa Ele se mover. Aleluia! Deixa Ele se mover. Deixa Ele trabalhar. Fecha as portas para o inferno. Ah, pastor, eu preciso ser próspero nos meus negócios. Você precisa parar de fazer coisas clandestinas. Parar de usar drogas. Parar de ficar nos bares a beber. Parar de desperdiçar seu dinheiro com aquilo que não traz alegria, não traz paz. Tem tanta gente saindo do evangelho, tanta gente saindo da igreja, porque diz que não acontece mais nada. Será que é o evangelho que errou?
Ou somos nós que estamos a perder a comunhão com Deus? Será que esse evangelho, irmãos, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o poder? Ou somos nós que não temos mais tempo para Deus? Não temos mais a graça? Não oramos mais, não jejuamos mais, não lemos mais a Bíblia, não somos mais tementes, não andamos mais em santidade? Será que é a palavra de Deus que mudou? Ou somos nós que em algum momento da jornada paramos no meio do caminho e deixamos Jesus Cristo sentado numa cadeira? Falamos: Jesus, a gente volta já, vai só para lá e volta já. Não, 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 não. Você vai voltar aonde parou, segurar na mão dele e vai continuar a jornada, aleluia. Porque Ele tem que ser o dono da tua vida. Ele tem que ser o dono da tua história. Aleluia. Pare de dar legalidade para o inferno. Sabe como é que você dá legalidade para o inferno? Quando você diz para eles agirem na sua vida e na sua família. Não, pode entrar. Não, que isso? Entra aqui. Quando você começa a maldizer a sua família, ele entra. Quando você começa a desprezar a sua família, ele entra. E Jesus, ele não vai deixar nesta tarde você continuar do jeito que está. Se coloque em pé. Nós vamos lutar contra isso. Nós somos a igreja de Cristo, sim ou não? Somos o povo de Deus, sim ou não? Vamos lutar contra isso. Vamos lutar contra essas forças malignas. Vamos lutar contra essas obras do inferno. Vamos lutar contra as oportunidades que o diabo teve, mas a partir de hoje ele não vai ter mais. Você que está aqui nesta tarde é afastado, desviado ou ainda não aceitou Jesus, ore agora. Ore para que todas as oportunidades do inferno se fechem contra a sua vida. Levante a mão para o céu em nome de Jesus. Levante a mão para o céu, levante ela para o céu em nome de Jesus. Feche os seus olhos, aleluia. Feche os seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não sei em que momento da minha vida e da minha história eu abri as portas para o maligno entrar. A partir de hoje, eu quero fechar todas as portas e deixar o Senhor Jesus comandar a minha vida.